uma história da Bíblia Sagrada, a história de Jó, muito importante para as nossas vidas. A história de Jó, meus irmãos, é um retrato da vida da humanidade. Na história de Jó, nós vamos ver o que acontece com o ser humano e nós vamos aprender de Deus algo dentro dessa história. Eu quero já dizer para os irmãos que nós vamos estar falando desse livro, desses personagens que nós vamos falar aqui, não só Jó, mas todos aqueles que o envolveram na sua história. Nós temos aí pelo menos 2 ou 3 ou 4 sexta-feira para falar desse assunto. Espero que Deus me ajude e eu possa falar aquilo que Deus colocou no meu coração e nós possamos aqui aprender como que Deus, Ele é Deus. Deus, irmãos, Ele é soberano, amém? Deus, Ele é absoluto e Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é amor, amém? Então, Deus é maravilhoso. Capítulo de número 1 do livro de Jó, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era esse homem. Aí o versículo 2, a Bíblia diz assim: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 juntas, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Amém? Queridos, a história de Jó é conhecida pelos estudiosos da palavra de Deus e classificada dentro da Bíblia um dos livros poéticos. Mas nós também temos dentro deste livro a ciência encoberta aos olhos dos homens, que o próprio Jó, inspirado pelo Espírito de Deus, vai revelar esta ciência antes mesmo de surgir algum estudioso da ciência. Jó, ele já revela em uma parte da sua história, da sua fala, a ciência que existe sobre o universo. Mas nós vamos falar disso mais para frente. Também os fatos do livro, eles discorrem na terra de Uz. O capítulo 1 que lemos, versículo 1, nós podemos ver que também diz a palavra de Deus que posteriormente veio a ser a terra ou o território de Edom, localizado ao sudeste do Mar Morto, ou ao norte da Arábia. Capítulo de número 1, nós podemos observar esse contexto. Mas nós queremos também convidar os irmãos para a gente fazer aqui uma comparação, que lá em Lamentações, capítulo 4, versículo de número 21, escreve assim, a palavra de Deus está escrita dessa maneira: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, e o cálice chegará também para ti, e embebedar-te-ás, e te descobrirás. Amém? Marque esse versículo, que esse versículo, ele faz parte da revelação que nós discorreremos durante essas sexta-feiras que iremos falar
desse assunto, nós podemos voltar aqui esse texto. Queridos, eu estava nessa tarde pensando, e hoje nós vamos apenas introduzirmos algumas colocações do que nós queremos falar, e eu estava contabilizando a riqueza que esse homem perdeu nesse momento da sua história. Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi e 500 jumentas. E eu estive nessa curiosidade de contabilizar, se fosse nos dias de hoje, quanto seria a riqueza de Jó. E dentro do que a nossa moeda hoje nos propôs a somar acerca do que Jó tinha em ovelhas, 7.000 ovelhas, ele tinha 3.500.000 reais. Em 3.000 camelos, vocês vão se assustar agora o valor. Jó tinha 648 milhões de reais. O maior patrimônio de Jó eram os seus camelos. E as suas 500 juntas de boi, ele tinha mais 3.216.000 reais. E as jumentas são as mais baratinhas, mas dava nada mais, nada menos do que 150.000 reais. Totalizando assim a sua riqueza de 654 milhões e 866 mil reais na nossa moeda. Amém, irmãos? Agora veja bem, a Bíblia diz que o final de Jó foi o quê? O dobro. A única coisa que Deus não dobrou foi os filhos, mas a riqueza foi o dobro. Então você soma 2 vezes esse valor e você vai ter o valor exato da fortuna que Jó termina a sua história para a glória de Deus. Agora, o detalhe da história de Jó não é o que ele tinha. O detalhe da história de Jó nem é muito menos aquilo que Deus o deu para ele depois. O detalhe da história de Jó é simples. É algo que Deus vai tratar conosco nesses dias que nós iremos falar dessa palavra. Quando eu olho para Jó, eu vejo um homem justo, um homem temente, um homem que se desviava do mal. A pergunta que vem ao meu, e eu creio que nos vossos corações, é a seguinte: por que que um homem como Jó é provado? Por que razão alguém que é justo? Por que razão alguém que é temente a Deus? Por que razão alguém que se desvia do mal é provado? Por que razão vem o mal contra alguém que só faz o bem? A história vai nos relatar que no versículo 6, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor: observastes tu o meu servo Jó? E Satanás: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás e disse: porventura teme Jó a ti, teme Jó a Deus debalde? Uma pergunta que Satanás faz para o Criador. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoastes e o seu
gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, Satanás falando para Deus, estende a tua mão e tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar sendo a pessoa, sendo o homem que ele é. Aí disse o Senhor a Satanás, aí Satanás, estende a tua mão e toca-lhe em tudo, versículo 11, em tudo quanto ele tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Aí Deus disse para Satanás, eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu depressa, ou saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do seu primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Aí começa a devastação dos seus bens, começando pelos filhos. Então, nós podemos observar aqui que o primeiro personagem que surge na história é Satanás. Satanás, ele surge diante de uma reunião em que a Bíblia vai relatar acerca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estavam reunidos e, de repente, Satanás aparece na reunião. E eu não tenho resposta para esse assunto, mas nós temos que crer que Deus, ele é soberano, que ele é o autor da vida, o autor de todas as coisas, e Deus relata sobre essa história dessa maneira em que Satanás se apresenta. E algumas pessoas questionando a Deus, ou questionando às vezes pregadores, perguntam, mas como que Satanás vai numa reunião diante de Deus acusar alguém da sua fidelidade, da sua prosperidade, da sua comunhão com Deus, querendo assim destruir a vida do ser humano? E como todos nós sabemos que o homem abriu esta lacuna lá no jardim, quando o homem cai, é expulso da presença de Deus, então cria-se agora essa lacuna, essa distância do homem para com Deus. E o homem agora está meio que desamparado, meio que sem proteção divina, e o homem está além da situação e Deus o assiste, mas Deus, olhando dos altos céus, ele sempre observa alguém que tenha no seu coração a semente que ele havia plantado quando ele colocou o homem no jardim. E para os irmãos entender que há um espírito e que há uma semente, que há uma partícula de Deus em cada ser humano, é que esse que vos fala, ainda antes de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus, dentro de mim algo clamava e algo dizia que Deus existe e que Deus é o Criador e que Deus é maravilhoso, todo-poderoso. E eu dizia para minha mãe, mãe, quem é Deus? Porque dentro de mim uma voz clama por Deus e eu quero saber quem é esse Deus. E minha mãe, sem conhecimento também, ela dizia, filho, Deus é o Criador. E as pessoas, os padres, dizem que Ele está no céu. Mas alguma forma desse Deus se comunicar com o homem, há alguma maneira desse Deus tratar com o homem,
E ela dizia, eu não sei, eu acho que só quando a gente morrer. A única forma que Deus trata conosco é através dos seus homens que Ele coloca na igreja para falar, como o padre fala com a igreja do Senhor, aquela coisa toda. Mas eu nunca tive desejo de ver Deus nesses lugares. E fiquei ansioso por Ele. E Deus tratou comigo. Me fez conhecê-lo. Mas da pior forma possível. Quem sabe um dia eu dou meu testemunho. Porque o meu testemunho leva pelo menos aí umas 3 horas só para contar ele. Então, eu estou falando do testemunho de alguém que muda ou que retrata a vida não só de um homem, mas de toda uma humanidade. Amém? Então, eu peço com toda a humildade que vocês dêem bastante atenção para o que vamos falar aqui, porque Deus vai falar conosco. Amém, igreja? Então, esse Satanás que tem crente que não fala nem pelo amor de Deus esse nome. Tem gente que só de pensar, não fala essa palavra perto de mim. Satanás. O que quer dizer a palavra Satanás? Ou o que significa opositor, irmãos? Tudo aquilo que se opõe à vontade soberana de Deus é Satanás. Ou vocês acham que Pedro estava cheio do cão, cheio do demônio? Pedro não estava endemoniado. Mas ele estava se opondo à vontade soberana do Criador. Quando Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, Jesus estava repreendendo o opositor da obra redentora. Qualquer um que se opõe à obra redentora de Cristo é um Satanás. Agora, demônios é outro assunto. Existe demônios, existe uma série Aí cada um trata do assunto como entende. Eu entendo que tudo aquilo que se opõe à vontade de Cristo, de Deus, é Satanás. Por isso que Jesus disse para Pedro, afasta de mim, Satanás. Tu não entende o que Deus está para realizar. Então fica quieto. E Pedro ficou quieto. Então, Satanás ele entra numa reunião onde Deus está conversando com os seus filhos, que não tem registro nenhum, nem passagens bíblicas que comprovem que tipo de filhos são esses, mas na minha concepção eu acredito piamente que Deus, ele é um Deus que é um Deus que se comunica com os seus e com o seu povo, e Deus estava reunido com os seus anjos, amém, irmãos? E aí Satanás aparece e fica, entendeu? Aí o Senhor já vai direto para ele, você viu, você estava onde? Eu estava na terra, estava rodeando por ela. Aí o Senhor já fala logo, você viu meu servo Jó? E ele disse, vi. Um homem sincero, temente a Deus, reto, se desvia do mal e tal. E aí o Senhor ele disse assim, mas o Senhor não acha que não é porque o Senhor abençoou demais ele? Que ele é tudo isso? Tira as coisas que ele tem para ver o que vai acontecer. E o Senhor disse para ele, vai lá e tira. Vai lá e tira. Só não toca na vida dele, porque a vida de Jó me pertence. E o que foi que aconteceu? Versículo 20. Depois de ter perdido todos os seus bens, de ter perdido tudo. Irmãos, interessante que é muita coisa, e eu não sou muito sabe, eu não tenho aquela técnica de algumas pessoas que eu vejo pregando, que é uma maravilha. Não, eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração, amém? Eu sou apenas uma voz.
E quem fala aqui é o Espírito Santo, ele vai falar conosco. Então, quando nós observamos, aí aparece o quê? Aparece, primeiro vem alguém, falou, aconteceu isso, os bois estavam no campo, foram arrebatados, aquela coisa toda, e só eu sobrei, só eu escapei para contar ou trazer a nova. Nova? Nova quer dizer notícia, né? Uma coisa que aconteceu agora, recente. E aí vem um atrás do outro, até que chega a situação que Jó, ele, quando escuta todos, e que ele vê que todo no seu contexto, ele disse, acabou, foi tudo agora. Aí o que é que diz no versículo 20 do capítulo 1, ele diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e fez o quê, igreja? Adorou a quem? Adorou a Deus. E o que foi que ele disse? No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, quando eu olho para essa capacidade humana de Jó, de glorificar a Deus em um contexto de percas, de derrota, Jó, ele dá a Deus toda a glória, ainda que Deus, nesse momento aqui, não seja responsável de tirar tudo que Jó tinha, porque, na verdade, quem foi que tirou os bens de Jó? Foi Deus? Deus fez o quê? Apenas autorizou a vontade permissiva de Deus, para que Jó viesse agora passar por esse momento. Alguém o acusa e nós conhecemos, agora já na nova aliança, na revelação de Jesus Cristo, sabemos de fato quem é o nosso inimigo. Ele é acusador. Ele é aquele que veio matar, roubar e destruir. Então Jó, nesse texto, ele vai como acusador, acusa a Jó de uma fidelidade por conta de bênçãos materiais, e Deus dizendo que não. Deus está dizendo, vai lá e tira para a gente ver. Como se Deus precisasse ver. Não, Deus não precisa ver nada. Porque Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Amém? Ele sabe de tudo. Então, quando aparece Jó com essa situação para Deus, eu acho que ele não tinha nada para fazer naquela reunião. Mas aí ele foi lá e achou alguma coisa. Então é assim que acontece. Então vamos lá. Aí o que acontece? Aí Jó aqui, ele rasga suas vestes, raspa a sua cabeça e exclama dizendo, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito, louvado, engrandecido, exaltado, adorado seja o nome do Senhor. Imagina se Jó tivesse a concepção de alguns crentes da atualidade. Jó não tinha essa concepção de demônios, de cão, de diabo. Entendeu? Ele não tinha. Então, para ele, a única pessoa responsável por tudo que estava acontecendo para ele era Deus. Mas já pensou se ele tivesse essa concepção? O que será que Jó dizia? Como é que Deus permite Satanás tirar os meus bens? Eu tenho sido fiel, eu tenho sido leal ao Senhor. Irmãos, você
Já parou para pensar como que nós hoje nos direcionamos e às vezes nos apresentamos ao Criador? Talvez por saber que existe um cão, que existe o demônio, que existe o diabo. Às vezes a gente atribui ao cão, ao diabo, algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, para você e para nós aqui essa noite. Nada acontece na nossa vida que não seja da vontade daquele que criou os céus e a terra. Se não for a vontade perfeita de Deus, é a vontade permissiva dele. Por alguma situação, e eu quero dizer aqui, diante de Deus, que a permissiva de Deus só é possível na nossa vida quando nós recusamos a sua perfeita vontade. Amém, irmãos? Então, toda vez que a permissiva ela entra, é porque nós recusamos a vontade perfeita de Deus. E qual é a vontade perfeita de Deus? É obedecê-lo. E obedecermos a Deus não é dar conta de mandamentos, não é dar conta de lei, não é de observar leis e mandamentos. Vocês sabem o que é obedecer a Deus nos dias de hoje? É deixar ser guiado pelo Espírito. Quando deixamos ser guiados pelo Espírito, nós vamos cumprir a vontade de Cristo Jesus. E qual é a vontade de Cristo Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade de Deus. Porque nós vamos chegar lá. Aí o capítulo 2 continua. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus, outra reunião, coisa maravilhosa. Irmãos, Deus faz reunião com seus filhos, amém? Aleluia. Aqui na terra temos reunião praticamente a semana inteira, terça, quinta, domingo. Na sede tem na quarta, tem no domingo, na sexta, hoje nós estamos aqui reunidos. Então, Deus também no céu se reúne com os seus. E só ele sabe o que acontece lá. Mas nós temos ideia do que acontece lá. Você quer ver a gente promover uma reunião no céu? É quando um pecador se arrepende, amém, irmãos? A Bíblia diz que os anjos, eles festejam no céu. Então, eles se reúnem, porque um pecador se arrependeu dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, quem vai lá de novo? De novo, aí Deus faz a mesma pergunta. Tu estava onde? Estava lá. Tu visse de novo, meu servo, observaste? Aí Deus repete tudo de novo. Homem temente. Deus é tão terrível, Deus é tão maravilhoso, que Deus não disse assim para o Satanás, tu viesse aqui e acusasse meu servo. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, ele é poderoso. Aí Deus diz assim, conta toda a história de novo. Tu viu meu servo fiel, temente, desvia do mal e tal. Deus fosse que nem a gente, dizia o que para ele? Tu está fazendo o que aqui? Tu não viu? Tirou tudo do meu servo. O meu servo glorificou o meu nome, exaltou o meu nome. Tu viu como é que ele está lá? Louvando o meu nome? Não. E sabe o que eu aprendo com isso, irmão? É que Deus, ele não depende da minha nem da tua adoração para ele ser Deus. Agora, quem reconhece o senhorio e o poderio dele, o adora. E ele se agrada de quem o adora, porque ele é Deus. Mas ele não precisa, ele não tem esse problema com ele. Se a gente adorar, ele é Deus. Se a gente não adorar, ele continua sendo Deus. Aí ele disse, eu vi. Agora, tem um detalhe, o Senhor deu muita saúde para ele.
O homem tem uma saúde que... Eu vou conjecturar isso aqui. O Espírito Santo me dá essa liberdade. A saúde que tu desse a Jó, com o esforço de Jó, e com os poucos funcionários de Jó que sobrou, aleluia, vai ser pouco tempo, ele vai constituir tudo de novo. Ele tem saúde demais. Aí Deus dá outra permissão a ele. Tem saúde. Vai lá e toca na carne dele. Mas na vida tu não toca. A vida dele é minha. Aí Satanás sai de novo, de fininho. Toca na carne do homem. E agora a coisa complicou. Jó caiu numa enfermidade terrível. Jó ficou em carne viva, da planta do pé ao alto da cabeça. E a Bíblia diz que o conforto que Jó achou foi um caco de telha para coçar as suas feridas. E tomando Jó um caco de telha para rasgar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza, versículo 8 do capítulo 2. Então a sua mulher, sobrou a mulher chega diante dele e diz assim: tu ainda vai continuar com essa tua sinceridade? Tu ainda vai? Amaldiçoa logo esse Deus, rapaz. Tu vai morrer, miséria. Morre logo. Jó, tranquilo e calmo, ele diz assim, como fala qualquer doida. Ele não chamou a mulher dele de doida, viu, irmãos? Observe. Como fala qualquer doida. Ele não estava dizendo, tu está doida? Não. Ele está falando, como fala uma doida. Assim tu fala, ou assim fala tu. Recebestes o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E ouvindo, pois, é aqui que eu vou começar a pregar. Porque o detalhe da história de Jó não é o que acontece com ele, é o decorrer da coisa. Quando entra esses amigos de Jó, é onde começa a história. É onde que Deus começa a trabalhar, é onde que Deus entra para nos revelar algo profundo dentro das Escrituras. Aí, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que ele tinha sobrevindo, ouvindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temita, o Beldade, o suíta e o Zofar, o armatita, e consertaram jumentos e vieram condoer-se dele e consolar, e levantando de longe os olhos e não conhecendo, aleluia, levantaram a voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto, cobriram a cabeça e lançaram pó ao ar e se assentaram junto com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém, irmãos? 3 amigos de Jó. Vai ter outro, aparece outro aqui na história. Mas esses 3 chegaram diante do cenário e viram o contexto
da história de Jó, a realidade que estava sobre a sua vida. E por 7 dias e 7 noites, eles em volta de Jó lamentavam, choravam, mas ninguém tinha coragem de falar palavra alguma, porque a dor que Jó estava vivendo era muito grande. Queridos, há muita gente em nosso meio, ainda nos dias de hoje, que ainda não tem esse conhecimento, essa percepção de que por que acontece o mal sobre uma pessoa que serve a Deus. Eu ainda muito jovem, que ainda sou muito jovem no Evangelho, eu tenho 17 para 18 anos de crente, mas eu já vi e eu mesmo já falei muitas vezes. Hoje eu não falo mais. Procuro sempre me corrigir nos momentos de dificuldade, nos momentos de caos, como esse que nós estamos vivendo. Eu agora tenho outro pensamento acerca de Deus. Porque Ele é soberano. Ele está assistindo tudo. Ele está vendo tudo. E o controle ainda está com Ele. Ele não perdeu, nunca perderá o controle. Agora, o movimento dos acontecimentos, os caos que vêm ocorrendo, está tudo claro na Bíblia. Profetizado pelos profetas, profetizado pelo próprio Filho dele, Jesus Cristo. Mas nós, crentes da atualidade, nós, religiosos, eu não sou mais. Me permita e me perdoe a expressão. Quando nós achamos que somos bons, ou que somos justos, ou que agradamos a Deus, e por essa razão, o mal não pode me acontecer. Por esta razão, o mal não pode chegar na minha casa. Por esta razão, eu não sou, aleluia, ou eu não posso passar por nenhum tipo de problema financeiro, conjugal, ou até mesmo com a família, porque eu sou crente. Eu já vi muita gente, eu já fiz isso. Eu sou crente. Eu já vi muita gente dizer assim, eu vou colocar Deus na parede hoje, nós vamos conversar. Irmãos, Deus não se ofende com isso, contudo, aleluia, você não vai ter êxito nenhum. Porque Ele é Deus. Agora, você quer ver a coisa acontecer na minha e na sua vida? É você deixar que Ele te conduza. É você deixar que o Espírito Santo te carregue, te orienta, te conduza, te instrua, te leve. Ou vocês não conhecem aquela passagem de João 3, que Nicodemos vai à alta noite falar com Jesus, justamente por causa da religião, que ele não podia ser visto pelos os demais da religião, porque se vissem, iam até, quem sabe, até tirar ele do cargo, porque foi falar com Jesus. Jesus, na época, era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, mas se os religiosos vissem outro da linhagem da religião falando com Jesus em particular, era motivo para poder tirar, ou quem sabe instigar ele do grupo. Porque eles tinham Jesus como um herege, eles tinham Jesus como um alto pecador que veio para trazer confusão a Israel. Eles não conheceram e nem reconheceram e nem o receberam como Filho de Deus. Mas Jesus veio para trazer a revelação do Evangelho para a sua igreja. Jesus veio trazer o perdão. Jesus veio trazer o favor de Deus. E os religiosos recusaram, porque a religião às vezes é mais importante do que a pessoa de Jesus. E é o contrário.
Então, eu era desse tipo de pessoa. Então, eu não posso, eu sou crente. Pense num crente terrível, era eu. Alguns pastores aqui me conhecem, ou me conheceram. Amém, igreja? Mas quando nós nos encontramos com o Criador e entendermos quem de fato Ele quer que sejamos na sua presença, tudo fica mais fácil, tudo fica mais favorável, porque Ele veio trazer liberdade. E a liberdade, para o contexto religioso da época, era que trazia o acesso, quem sabe, à libertinagem. Só que a graça, ela é totalmente inversa a essa cultura que alguns religiosos dizem que a graça, que o amor vai trazer a libertinagem, os desrespeito, a bagunça. É o contrário. A liberdade do Evangelho, irmãos, é para transformar esse velho ser e trazer a origem do que ele era quando Deus o fez e o colocou no jardim. A graça veio para trazer esta perfeição de Cristo e colocar em nós. E dentro desse contexto, nós cumprirmos com a obra redentora de Cristo. Como eu vou dizer de novo, não é observar os 10 mandamentos, as 400 e não sei quantas leis de Moisés. Não! A lei que Jesus colocou para a igreja foi apenas 2, que ele chama de mandamento. E o mandamento novo vos dou: amai ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, vai sobrar tempo para mim ficar preocupado com coisa da terra, com coisa, entendeu? Irmãos, Deus é ordeiro, Deus nos dá estratégia, sabedoria, e quando temos Deus como centro, temos Deus como eixo central da nossa vida, quando temos Deus como fundamento de vida, aleluia, Deus nos coloca em um eixo, aleluia, de organização, e essa organização, ela deriva em toda a área da nossa vida, e nós conseguimos dominar o tempo, nós conseguimos controlar toda a atmosfera da nossa vida, de contexto, de culto, de adoração, de obra, de tudo, de família, e temos o tempo que nós precisamos para servir a Ele com perfeição e com precisão e com sabedoria. Mas eu vejo que algumas pessoas ainda têm aquela velha coisa de que, Deus é Deus e Deus sabe. Ele sabe, você que não aprendeu ainda. Pelo menos na minha congregação é assim, pastores. Aí eu não fui no culto hoje porque chegou fulano, porque ciclano, porque beltrano, porque a minha panela, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Desculpa esfarrapada. Ainda não entendeu? Ainda não aprendeu? Porque o culto é único. Amém, irmãos? Esse culto aqui, nunca mais vocês terão ele. Sexta-feira é outro, diferente desse. O culto perdeu esse culto? Jamais. Agora a panela vai estar lá, a casa vai estar lá, o fogão vai estar lá, a pia vai estar lá, entendeu? Você chega em casa, você resolve aquela situação. Porque aí as pessoas às vezes atribuem a culpa, atribuem todo o acontecimento, as coisas, a outras pessoas. Não reconheça que você não vai porque você não está afim, que você não vai porque você não quer ir, que você não vai porque você achou por bem não ir, e Deus me entende, Deus sabe porque não fui, Ele sabe.
Você que precisa saber, aleluia, que melhor é você ir do que ficar. Mas nós nos acostumamos com a religião, nos acostumamos com a igreja, nos acostumamos com pastores, nos acostumamos com cultos e não conhecemos de fato quem nós devemos conhecer. E fica os amigos de Jó. Que hora mesmo que eu termino? Pode terminar? Amém, igreja? Os irmãos querem que eu pare? 7 dias. 7 dias chorando. 7 dias lamentando a situação do coitado do Jó. E ninguém pode fazer nada. A Bíblia não fala, mas não trouxeram nada para ele, um remédio, entendeu? Um negócio para acalmar aquela situação. Eles ficaram atônitos com a situação e disseram, não é possível. Como é que um homem desse está passando por uma situação dessa? Aí depois de 7 dias que ninguém abria a boca, aí Jó começa. E a primeira coisa que Jó diz, amaldiçoa o dia que ele nasceu. E Jó falou no versículo 2 do capítulo 3, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá do céu não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Jó que começa a murmurar. E começa o seu lamento. E ele continua. Versículo 5. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, e habite sobre ele nuvens negras, a vapores do espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles, amaldiçoe o dia em que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, e que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos seus olhos da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em que saí do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que eu mamasse. Veja que situação. E está lá os 7 amigos, ou os 3 amigos, por 7 dias. Agora Jó começa o seu pranto, começa agora Jó a sua sofrência, o seu lamento, porque isso é algo natural do homem. Amém, irmãos? Porque no estralar do dedo, Jó, ele dá a resposta que Deus havia prevista para o diabo. O diabo disse, vai murmurar, vamos ver se ele não vai negar. Mas no momento do acontecimento, o que Jó fez? Glorifica a Deus. A primeira vez, glorifica a segunda vez. Só que
no decorrer de 7 dias, a calamidade se alastra sobre a sua vida, a sua carne é consumida, e agora entra o quê? O desespero. Talvez muitos de nós até façamos a mesma coisa que Jó já fez. No momento está acontecendo isso, mas glória a Deus. Mas os dias passam, os dias correm, e no decorrer dos dias, a gente começa agora a questionar. A gente começa agora a querer respostas, querer que Deus resolva a situação. Aí no versículo 25 Jó diz assim: porque o que eu mais temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. A Bíblia diz no capítulo 1 que Jó, ele era esse homem que nós já falamos aqui. Mas ele não era só isso. A Bíblia diz também que ele era um homem rico, que ele tinha muitas coisas. Eu já disse até o valor da riqueza que Jó tinha aqui. Então, Jó tinha dinheiro, Jó tinha riquezas. Jó era um empresário da época. Ele tinha funcionário ao seu serviço. E a Bíblia vai dizer que não eram poucos, eram muitos. E ele agora se vê numa situação e ainda enfermo. E a Bíblia diz que ele fazia contínuo sacrifício a Deus pelos seus... não era pela sua riqueza? Não era pelo seu patrimônio? Não, a Bíblia diz que Jó prestava culto a Deus. E ele cultuava a Deus e sacrificava a Deus segundo o número dos seus filhos. Então, para cada filho, Jó fazia um sacrifício. Mas era todo dia? Não, irmãos, era todo ano. E no ano, vamos supor que 10 vezes no ano. Porque cada filho, ele tinha 10 filhos. Não é possível que eles fizessem aniversário num dia só. Não. Então, cada aniversariante, Jó fazia o seu sacrifício para aquele. E eles, no dia do aniversário de um, se reuniam todos em um só lugar e festejavam. E eu acredito que o churrasco lá era dos poderosos, hein, Araújo? Porque carne tinha bastante. E foi num dia desse que aconteceu a tragédia. Então, para um adorador, imagina só. Eu adorei hoje, eu prestei o sacrifício hoje, e acontece isso. Então, Jó fazia isso. E eu já quero aqui começar com que os irmãos entendam em que linha de raciocínio e pensamento eu quero levar a vocês. O que Jó fazia? Jó revela algo aqui nesse versículo profundo, irmãos, para nós. Jó diz assim: porque o que eu mais temia me aconteceu, e o que eu receava me sobreveio. É o que o meu pastor sempre diz: onde que está a tua segurança? Em quem confiamos? Jó fazia o sacrifício a Deus pelos filhos, mas ele tinha algo que trazia um temor. Eu faço porque, ele está dizendo aqui, eu tenho medo que algo ruim aconteça. E até a palavra vai dizer que eu faço sacrifício porque, porventura, alguns dos meus filhos vinham pecar contra Deus. Jó não pecava contra Deus. Segundo a palavra de Deus, até então, Jó, ele não pecava. E se eu disser para vocês que ele tinha pecado? Vocês acreditam? Não, eu quero ouvir a igreja. Vocês acreditam que Jó tinha pecado? Acredita, irmãos? Então a Bíblia é mentirosa. Se a Bíblia diz que todos pecaram, instituídos foram da presença de Deus, Jó era santinho aonde? Mas e por que Jó, próprio Deus vai dizer que Jó era justo, era temente, se desviava do mal?
Nós vamos revelar isso aqui. Então Jó está dizendo aqui, o que eu mais temia aconteceu. Então, para vocês entenderem isso aqui e vocês pensar, eu quero dizer algo para vocês dentro dessa revelação aqui. Você não precisa fazer nada para Deus para merecer. Ou melhor, nós não fazemos nada para Ele para merecer. E se fizermos assim, nós anulamos o que Ele já fez de graça para nós. Alguém merece? Não. Você merecia a graça de Deus? Você merecia o favor de Deus? E por que Ele fez? Porque Ele é amor. Aleluia. E Ele nos amou primeiro. E nós precisamos entender esse amor. Nós precisamos compreender Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, mas o poder de Deus, irmãos, Ele não é ativado, ou Ele não é conquistado, ou Ele não é, aleluia, muitas das vezes extraído dEle por alguma coisa que façamos. Não. Nós precisamos acreditar que nós precisamos dEle e que se fizermos o que Ele diz para que façamos, aleluia, nós já temos esse poder. Já fazia algo para merecer. Eu vou fazer aqui porque se ele tiver feito alguma coisa errada, aí o Senhor, entendeu? Como se Deus pudesse ser, aleluia, comprado. Como se Deus pudesse ser barganhado por alguma coisa. Deus não se vende, Deus não se compra. Com Deus se crê. E vive o seu querer na nossa vida. Então Jó, ele vai nos dar essa revelação. Ele vai dizer, eu fazia tudo isso, mas eu tinha medo que viesse o mal. Eu tinha medo que acontecesse. Aconteceu. Eu não sei se eu revelo agora ou depois. Pastor, que hora que eu paro? Então já vou parar. Queridos, eu vou parar aqui, nesse ponto, desse versículo aqui, 25 do capítulo 3. E eu vou pedir para vocês, em nome de Jesus, se vocês não quiserem perder a revelação que Deus tem para nós nessa palavra, venha sexta-feira, que eu vou revelar aqui os amigos de Jó, cada um deles, e vocês vão pensar de que a história de Jó vai nos trazer uma revelação tremenda. A história de Jó representa para nós um contexto histórico de toda uma história humana. E vocês vão se maravilhar, eu tenho certeza. Então, na próxima semana eu quero falar com vocês acerca do capítulo 4, quando Elifaz repreende a Jó. E eu acredito que aqui vocês vão ficar felizes, porque o que Elifaz vai falar para Jó é interessante